Olá, pessoal, boa noite aí. Deixar essa aula gravada, ok? Essa situação aí de aprendizagem 3, vou falar sobre ela. E o assunto pertinente é a parte de tolerâncias, né? Então, eu vou fazer uma explanação aqui no slide, falar da SAP 3, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Para entender tolerância, pessoal, precisamos entender, então, alguns conceitos básicos. O primeiro dele é a superfície real. O que que é essa superfície real? É a superfície, então, que separa o corpo do ambiente, né? Aquilo que é o limite mesmo, que é, por exemplo, do objeto, do ambiente, né? A superfície geométrica, né, que é a chamada superfície ideal, que é essa descrita, então, os desenhos isentas de erro, né? Ou seja, superfície plana, cilíndrica e esférica, né? Então, a gente fala de uma superfície plana perfeita, um cilindro perfeito e uma esfera perfeita. Só que a gente sabe que ao se fabricar um objeto, não sai exatamente 100% perfeito. Pode chegar próximo? Sim, mas é muito difícil, né? A gente sabe que tem um erro aí. E o erro a gente vai ver que tem várias fontes, né? E a superfície efetiva é aquela inspecionada, então, pelo instrumento de medição, ou seja, após a fabricação, a partir do meu desenho técnico, é a superfície, vamos dizer assim, a real, né? Aquela de efetiva, aquela que foi realmente feita com com os devidos erros e medida, então, aí, com um instrumento de medição, né? Então, através de instrumentos, né, pessoal, não é possível inspeção dos perfis de uma só vez, né? Então, não tem como. Se eu tiver uma chapa bem ampla, bem grande, não tem como eu ficar medindo ponta a ponta dessa chapa. Então, por isso examino uma superfície cada vez a partir, então, dos cortes imaginários. Que é a partir desses cortes eu gero, então, três tipos de perfil. Perfil real, que é o corte da superfície real, o perfil geométrico, que é o corte da superfície geométrica, e o perfil efetivo, que é o corte da superfície efetiva. Então, as diferenças entre o perfil e o perfil geométrico são os erros apresentados pelas superfícies inspecionadas e se classifica em dois grupos. Então, é aquela diferença entre aquele erro entre o perfil idealizado no desenho e aquele perfil que realmente foi fabricado, né? Então, dessa diferença eu vou ter um erro. Esses erros, então, vão ser os macrogeométricos, né? Então, por exemplo, são os detectáveis por instrumentos convencionais, por exemplo, conicidade e ovalizações, e os micros geométricos, conhecidos também como rugosidade, né? Então, nenhuma superfície é 100% lisa, ela vai ter imperfeições no seu perfil. E ele só é detectável, pessoal, por rugosímetro, perfiloscópios, etc. Ou seja, o olho nu, eu não consigo detectar essa rugosidade. Então, eu preciso de um instrumento mais específico e mais sensível para detectar esses erros microgeométricos. Então, aí, nessa figura abaixo, a gente tem uma utilização de uma tolerância geométrica em uma superfície de uma peça. Então, aqui, ó, para indicar uma tolerância, eu preciso desses elementos no desenho. Então, a letra A aqui representa o tipo de tolerância, né? Essa aqui, então, do tipo paralelismo, né? O B é o valor dessa tolerância, geralmente é dado em décimos, milésimos ou bilionésimo de milímetro. A letra C é a referência, para referir em qual superfície eu estou me referindo, né, no desenho. E o elemento aqui da letra D é a linha de referência, né, onde tem, então, preciso de uma seta para referir onde é esse elemento de tolerância. Então, esse quadro aqui, pessoal, ele então tem as principais, né, tolerâncias que a gente tem. Então, a gente pode ter tolerância para elementos isolados, né? Então, para um elemento só isolado, ou para eles isolados ou associados, né? Então, para esses dois tipos, eu estou vendo, então, a tolerância de forma. Então, para a tolerância de forma, eu posso ter, então, a retitude, com seu respectivo símbolo, de planeza, o de circularidade, o de cilindricidade. A diferença, então, de circular é só o círculo de cilindricidade, é o círculo com as duas retas inclinadas paralelas, tangenciando esse círculo. Um perfil de linha qualquer e um perfil de superfície qualquer. Então, para elementos associados, ou seja, então, determinar a tolerância de um elemento associado ao outro, então, tenho três tipos. Eu tenho o de orientação, que é o paralelismo, o de perpendicularidade e o de inclinação. O de posição, eu tenho o próprio de posição, o de concentricidade, né? O de coaxilidade e de simetria. E o de batimento, eu tenho o circular e o total.
certo? Então, iniciando aí pelas tolerâncias geométricas, o que que elas são? São desvios oriundos de diversos processos de manufaturas de peças que comprometem a forma, a orientação e a posição dos elementos mecânicos. Ou seja, por mais que a minha máquina esteja bem calibrada e bem definida, bem arrumada, né? Não tem nenhuma falha, né? E eu ajusto ela para ter o mínimo, assim, para ter o mínimo de erro, ainda assim ela vai ter um erro associado a ele, né? Sendo assim, então, uma peça vai apresentar as dimensões dentro da tolerância dimensional especificada, mas não atender, então, às tolerâncias geométricas. Ah, por exemplo, né, quando é confeccionado um furo, né, um time, perdão, hein, pessoal, então, quando a gente confecciona o furo, por exemplo, uma peça utilizando uma broca, né, então, inevitavelmente vão surgir erros de perpendicularidade entre a superfície na qual o furo foi confeccionado e o eixo do furo, né, ou seja, né, pessoal, por mais que seja uma máquina que faça esse furo, ele ainda vai ter uma certa inclinação, não vai ser 100%, né? Não vai ter 90%, não vai ser retinho, né? Então, esses erros de circularidade vão ser decorrer da excentricidade da vibração da broca e do mandril. A tolerância de forma, então, para os elementos isolados, então, essa tolerância vai descrever o grau de variação aceitável das superfícies reais com relação aos sólidos geométricos, que o definem, e não há relação entre as demais superfícies que compõem a peça. Por isso, os elementos associados a esse tipo de tolerância são definidos, então, como isolados, né? Então, é só com relação à própria peça, ele não está associado a nenhum outro. Então, com relação a ele, a gente tem a tolerância de forma e posição. Então, as peças confeccionadas através de diversos processos de fabricação mecânica apresentam, então, desvios em relação às cotas nominais representadas no desenho mecânico, né? Como eu falei, aquela diferença entre o que é idealizado no desenho e o que é feito no real, né? Então, o grau de variação desses desvios é determinado por alguns fatores, como precisão da máquina, ferramenta, rigidez do dispositivo de fixação, desgaste da aresta de corte da ferramenta, né, entre outros fatores aí. Então, para assegurar a qualidade funcional dessas peças e evitar possíveis erros de montagem, então a gente recorre às tolerâncias então de forma e posição. Então, a primeira que a gente tem aí é chamada de retilinidade. Então, a zona de tolerância é limitada por um cilindro então de diâmetro T, especificando então o valor da tolerância que é precedido pelo símbolo de diâmetro, né? Isso quando estou falando de uma peça cilíndrica, né? Então, quando a peça é cilíndrica, a zona de tolerância também é cilíndrica, né? Então, em relação a esse é o diâmetro. Se a peça for prismática, né? Tiver uma forma de um prisma, né? Com seção transversal retangular, então a zona de tolerância vai ser representada através de um paralelogramo imaginário com tolerância especificadas T. E, então, a retilínidade é a condição então, pela qual cada linha deve estar limitada dentro do valor de tolerância especificado. Então, para essa figura aí, ó, o eixo do cilindro de dimensão aí, ó, ele deverá estar contido em uma zona de tolerância cilíndrica de 0,03 milímetros de diâmetro, né? Então, para a retilínidade eu tenho esse símbolo, então ele tem que estar em 0,03 milímetros de diâmetro de tolerância com relação ao diâmetro, né? Ou seja, mas que vai variar esse diâmetro aqui entre 0,03, seja mais ou menos, né? O outro aí é a planeza, né? Então a zona de tolerância ela é limitada aqui por dois planos, né, paralelos, estão afastados entre si por uma distância t especificada. A tolerância de planeza, então, tem importante aplicação na construção e montagem de máquinas e ferramentas, principalmente em guias de assento de carros e de cabeçotes, né? Caso aí para máquinas que vai fazer conformação também de metais ou de outros materiais, né? Então, para esse caso aí, né, a superfície superior da peça, que é essa daqui, né, deve estar contida então entre dois planos paralelos afastados então uma distância de 0,05 milímetros, né? Ou seja, o afastamento máximo é de 0,05 milímetros para mais ou para menos. Bom, a outra então aí é a circularidade, que é a zona de tolerância então no plano de corte perpendicular ao eixo, né? Então é perpendicular, por exemplo, a esse aqui, né? Ele é limitado por dois cilindros concêntricos, ou seja, tem que ter o mesmo centro, né, em comum,
que estão afastados entre si por uma distância t especificada. Então, ela é a condição pela qual qualquer círculo deve estar dentro de uma faixa de tolerância t, definido por dois círculos concêntricos. E o campo de tolerância de qualquer seção transversal, então, por essa figura aqui, é limitado por dois círculos concêntricos distantes entre eles de 0,02 milímetros, né? Para mais ou para menos, né? Então, nesse caso aqui, né, do menor para o maior, uma tolerância máxima aí de 0,02 milímetros, né? Continuando aí, né, pessoal, a outra que a gente tem, então, é a cilindricidade, que é determinada a partir de uma distância especificada entre dois cilindros coaxiais afastados entre si. Então, eu tenho um cilindro maior e o cilindro maior, então vai ser o afastamento entre os dois cilindros. E a condição, então, pela qual a zona de tolerância especificada é a distância, então, radial. Então, no caso aqui, é a distância radial entre os dois cilindros coaxiais, né? Coaxiais que estão no mesmo eixo. E a tolerância, então, de cilindricidade, ela vai envolver dois tipos de tolerância, vamos dizer assim, internos, né? Então, admissível na seção longitudinal, né? Corresponde, então, à conicidade, concavidade e convexidade. Então, é ao longo do corpo do cilindro, né? Então, no caso aqui é com relação ao comprimento do cilindro. E a outra é na seção transversal, ou seja, na parte aqui da seção transversal do meu cilindro, que é relativo à circularidade. Então, a cilindricidade, ela vai abordar esses dois tipos de tolerância, né? Então, para esse exemplo aqui, né? Então, superfície exterior do cilindro, então, considerado, deve permanecer compreendida entre dois cilindros coaxiais afastados entre si por uma distância de t igual a 0,04 milímetros. A forma, então, de uma linha qualquer, então, a zona de tolerância, ela é limitada, então, por duas linhas, né? Envolvendo círculos. Então, eu tenho círculos aqui, por exemplo, círculos imaginários, né? Iguais à tolerância especificada e os centros estejam localizados sob o perfil geométrico ideal, ou seja, todo círculo tem que ter o centro dela nesse perfil aqui dessa linha. Para essa figura, então, aqui, o que eu tenho? O perfil com sua tolerância deve, então, situar-se entre duas linhas envolventes, cujo afastamento é limitado por círculos com diâmetro t igual a 0,06 milímetros. E os centros desses círculos, então, vão situar na linha geometricamente ideal. A A forma de uma linha qualquer, né? Então, há outro tipo de tolerância, de forma e posição. A zona de tolerância é limitada aí por duas superfícies tangentes, as esferas de diâmetro T, cujos centros estão posicionados nas superfícies de forma geometricamente perfeita. Então, para essa figura aqui, né? Então, a superfície com sua tolerância deve situar-se entre duas superfícies, né? Então, entre duas superfícies envolventes, cujo afastamento é limitado por esferas com diâmetro T. Só lembrar mais ou menos aí, pessoal, essa questão das esferas imaginárias como se fosse um rolamento, né? Então, o que separa, então, a parte externa e interna do rolamento são as esferas. Então, é como se fossem as esferas internas. Só que, no caso, são esferas aqui imaginárias, né? Então, o centro das esferas aí vão situar-se na superfície geometricamente ideal. Isso é só para considerar aí uma forma de uma linha qualquer aí, né? Bom, outra tolerância que a gente tem aí é o paralelismo. Então, as tolerâncias de posição, elas vão descrever o grau de variação aceitável entre as diversas superfícies reais entre si, com relação ao seu posicionamento real. Então, por isso, os elementos, então, são definidos como associados, né? Ou seja, é preciso de dois elementos para se associarem e definir essa tolerância. Então, a zona de tolerância é determinada através de dois planos paralelos, distantes entre si por uma distância t, e uma linha ou superfície que devem estar equidistantes em todos os seus pontos em relação a um plano ou eixo de referência. Então, aqui, ó, a figura ao lado, então, né, pessoal, apresenta um exemplo de representação da tolerância de paralelismo em desenho técnico sem a presença do símbolo de diâmetro, né? No quadro de indicação, que informa o controle apenas da orientação da superfície em relação à face de referência, que no caso é F1, né? Então, são essas duas faces aqui, ó. Então, nesse caso, a superfície com sua tolerância vai estar situada entre dois planos paralelos ao plano de referência F1, que é esse plano aqui, ó, F1. E a distância deles é com T de 0,1 milímetros entre eles. O outro exemplo que a gente tem aí, né? Então, na peça aqui abaixo, o eixo imaginário é em torno da linha de centro, né? Então, em torno dessa linha de centro do furo, superior deve estar compreendido dentro da zona de tolerância especificada.
marca o diâmetro de 0,04 milímetros paralelo ao eixo inferior. Então, paralelismo entre dois centros dos eixos aqui imaginários, né? Então, paralelismo entre dois eixos imaginários aí, que foi tomado aí como referência a aqui, certo? Bom, o outro aí é a perpendicularidade. A zona de tolerância, então, é limitada por um cilindro de diâmetro T, perpendicular a uma referência, se o valor de tolerância, então, está precedido pelo símbolo de diâmetro. A perpendicularidade pode ser definida como sendo, então, a condição pela qual o elemento deve estar dentro do desvio angular, e tomando como referência o ângulo reto entre uma superfície ou uma reta. A superfície, então, com sua tolerância, deve situar-se então, entre dois planos perpendiculares ao eixo de referência B, né, nesse caso da figura, com distância t igual a 0,05 milímetros entre eles. Bom, a outra tolerância é a perpendicularidade. Então, quando projetado em plano, a zona de tolerância é limitada, então, por duas retas paralelas, afastadas entre si por uma distância t, e inclinadas em relação a uma reta de referência, então com um ângulo específico, né? Então, por isso que é a perpendicularidade. Nesse caso aqui, ó, nesse exemplo aqui do lado, o eixo do furo, com sua tolerância, deve estar contido entre duas linhas paralelas, cujo afastamento, então, é de 0,1 milímetros, e estão inclinadas 60 graus em relação ao plano de referência A, que é esse plano aqui da base do meu objeto. A tolerância de posição, né? Então, a zona de tolerância ela é determinada através de uma superfície esférica, né? Ou um círculo, o diâmetro T estabelece tolerância especificada. Então, por exemplo, para essa posição aqui desse furo, né? O ponto de intersecção das linhas determina o centro real do furo, que vai estar contido em um diâmetro T de 0,06 milímetros de tolerância, né? Então, aqui não é do diâmetro em si, né? Seria da minha posição. Então, a minha posição vai variar 0,6 milímetros tanto na direção Y quanto na direção X, por assim dizer, né? Ou seja, vai ter variação, logicamente, né? Por consequência, no diâmetro do meu furo, né? O outro é a concentricidade. Então, a zona de tolerância ela é limitada por um círculo de diâmetro T, cujo centro, então, coincide com um ponto de referência. Então, um ponto de intersecção das linhas determina o centro real do furo, que deve estar contido em um diâmetro T igual a 0,03 milímetros aí, né? Então, a concentricidade é a relação, então, entre os círculos no mesmo ponto em comum, né? Então, aqui vai variar, então, o centro de 0,03 milímetros, por referência, é o plano A aqui. Bom, a outra simetria, né, pessoal? A zona de tolerância, então, ela é limitada por dois planos afastados entre si por uma distância t e dispostos, então, simetricamente em relação a um plano médio, né? Então, traço um plano médio relativo entre esses dois planos, que é o eixo plano de referência. Então, para esse caso aqui, né, pessoal, o plano central do rasgo, com sua tolerância, deve situar-se entre dois planos paralelos, afastados entre si por uma distância t de 0,08 milímetros, localizado simetricamente em relação ao plano central, ou seja, a minha relação aqui não é nem com uma face nem com a outra, é com o meu plano central aqui das duas superfícies externas, ou seja, eu traço uma superfície imaginária aqui como se fosse cortando ao meio, né, assim, de forma simétrica, e essa tolerância vai ser em relação a esse corte. Ok, pessoal? Bom, então é isso aí. E então a SAP, o que que ela vai ser? É em cima dessa parte de tolerância. Então, o que que é aqui, ó? Bom, então vocês vão usar os anexos 1, 2, 3 e 4. Vocês vão responder tudo em um anexo só. Bom, então vocês vão aqui marcar, ó, vocês vão utilizar aquela tabela de um dos slides que vai responder, ó, por exemplo, esse símbolo aqui, ó, então ah, ele é de concentricidade. Tem aqui, ó, então, concentricidade, ó, lá, então ele é de concentricidade, né? Então, eu marco aqui. Certo. Esse outro aqui qual que é o símbolo aqui? Também, ele é com centricidade. Aparece mais alguma outra coisa aqui? Algum outro símbolo? Não, então ele é só de concentricidade, ok? Então não marco mais nada. E assim vai.
Vocês vão anexar tudo em um único arquivo. O que que vocês vão fazer? Vocês vão utilizar esse site aqui, ó, I Love PDF. Perdão, I Love PDF. Vocês vão ler esse site aqui. Aqui, ó, vocês vão nesse aqui, ó, juntar PDF. Aí aqui, ó, selecionar arquivos PDF. Então aqui eu vou pegar só um exemplo aqui, aí fica arrastando. Então pega um outro, aí sei lá, arrasta também, aí pronto. Aí tá vendo, ó? Aí eles vão juntar esses 3 PDFs em um arquivo só. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão editar aqueles 4 anexos e vai colocar em um arquivo só e fazer um envio, ok? Vocês vão juntar PDF, ele vai fazer o download, ok, turma? Bom, então é isso aí. Qualquer dúvida, então, questionamento, não deixe de procurar aí, certo? Vamos desejar a todos aí uma boa noite e atente-se ao prazo, pessoal. Só de finalizar, atente-se aos prazos aí. Desejar então a todos uma boa noite, né? Então, todos com Deus e até a próxima.